Tecnologias de conexão plates. Bom, uma coisa que eu gosto de falar é: a melhor terapia, melhor técnica, a melhor ferramenta é aquela que você faz. Aquela que fica na gaveta não ajuda. O mais importante é que a gente veio nesse joguinho para evoluir e começa conosco. Começa de dentro. Então, se a gente se cuidar por inteiro, a gente vai olhar desde a saúde física, cuidar da nossa cabeça, do nosso mental, prestar atenção nas nossas emoções e também como a gente está vibrando, né, porque a gente é a junção disso tudo. Então frequência, outra frase que eu gosto que é: "Frequência é tudo que há, evolução é a única missão". Porque nesse joguinho, como a gente estava falando no outro dia, eh, esquecer o que a gente é centelha divina, para a gente relembrar, para a gente percorrer esses caminhos na experimentação. Então, e na verdade, tudo é frequência, tudo é energia. Então, o que a gente está colocando, o que que a gente não está colocando. Então, quando a gente começa a falar sobre tecnologia, e saindo de falar das técnicas de terapia vibracional, é tudo a mesma coisa, porque são tecnologias, né. Quando a gente fala de tecnologia, acha uma coisa assim: "Ai, computador, aparelho", mas a gente começa tendo nas nossas próprias tecnologias que nascemos com elas todas, esse corpo maravilhoso que a gente tem, que fica sinalizando quando a gente se excede ou quando está em falta. Temos os chakras, né, todas as nossas percepções, então a gente já é pura tecnologia, não tem nada igual a essa tecnologia daqui da Terra, inclusive, né. Então, quando a gente começa a perceber que a gente não tem só essa tecnologia, né, a gente tem mais, porque nós somos seres multidimensionais por natureza, a gente também transmite informações, recebe informações, que, pode estimular vários sentidos inclusive, né, não, não no sentido como ter um sentido, a mais ou diferenciado ou especial, só um aumento dos nossos próprios sentidos, isso tudo eu considero como tecnologia. Então, de modo geral, na maioria dos seres humanos, tem uma afinidade com uma coisa, uma afinidade com outra, no sentido físico que a gente de ver, de ouvir, de cheirar, o paladar, o tato, etcétera, né. Então, mesmo os campos mais sutis, a gente já tem aparelhagem para perceber, a gente tem tecnologia, ou seja, nossos aparelhos mesmo, para perceber mudança de frequência, mudança de vibração, uma informação distorcida ou uma informação mais coerente. Então, as vibrações são sentidas fisicamente à medida que se sente por esses sentidos. Você sente na pele, você sente, o ambiente leve, o ambiente pesado, oscila os tímpanos, então escuta um agudo, mais ou um barulho, um ruído te incomoda, ativa os olhos, que a gente começa a ver corzinha, e até a percepção olfativa. Você chega num lugar, tem um cheiro de mata. Então, essas tecnologias nós já temos, que são tecnologias de frequência de luz, por exemplo. E a frequência de luz, ela pode ser lida pelas pessoas, eh, mais do que os olhos veem, não é só a luz visível, né, eh, ela é percebida por um âmbito maior de nós mesmos, ela pode ser sentida na pele. Aquela sensação de quem nunca passou por isso, você tá num lugar e sentir que a pessoa tá olhando para você. Então isso daí é vibração, isso daí nossos sentidos estão apurados, e isso daí é uma frequência, é luz inclusive, frequência de luz. Então, nos atendimentos a gente
pode começar a perceber, e isso é comum, alteração de temperatura, né, mais calor, mais frio, ou seja, a abundância de calor ou a falta de calor. Então, pode ser sentido de maneiras não tão óbvias, eh, porque a gente não está acostumado. Mas assim que a gente começa a se acostumar, fica tudo isso é muito normal. Então, essas tecnologias que a gente já tem, é que a gente vai aprimorando e ainda assim conseguimos agregar outras tecnologias que talvez não faça sentido, eh, ou não fazia sentido alguns anos atrás e começa a fazer sentido, à medida que a gente vai aprofundando os nossos conhecimentos. Por exemplo, as cores do espectro de luz, elas transmitem estímulos que é interpretado no nosso pela nossa pelos nossos olhos, mas é interpretado pelo cérebro. E o cérebro interpreta essas frequências diferente como som, como, como cor, como cheiro. Então, mas ultimamente, nos últimos anos, tem até, pessoas, crianças nascidas com uma maior sensibilidade, com uma estimulação, eh, esteroceptiva. Ou seja, ela recebe um estímulo de cor e ela é multissensorial. Ela não percebe só a cor, ela percebe a cor com um som, ou o som com um cheiro. Então, os sentidos mais, não é misturado, que a gente achava que estava com defeito, né. Eu na verdade não, ela é só multissensorial, ela percebe aquela frequência de luz, ela percebe aquela cor com outro sentido também, porque são todas vibrações. Então na neurociência, por exemplo, é extraordinário, imagina, eh, perceber pessoas, receber pessoas que tenham essa condição como a sinestesia, que é a frequência de som estimula uma paisagem sonora, né. Então, coloca uma música e você tem uma paisagem na sua visão. Ou, quando a gente aumentar, talvez, a nossa banda de frequência, a gente sair do 3D para o 5D, pode ficar mais sensorial a nossa percepção. Perceber com múltiplos sentidos em vez de um só, porque aqui a gente começa a separar em caixinha para a gente entender, né. Quando a gente tiver uma maior capacidade de entendimento, a gente não vai precisar separar em caixinha, né. Então, quando a gente pensa nisso, pode ser que essa é uma capacidade humana natural, como quando a gente em comunidade, né, no coletivo, não percebia a cor azul. Então tinha vários registros e ainda tem, até colônia, né, até o não lembro qual é a data, mas há poucos séculos atrás, não muitos, que era descrito o mar da cor do vinho. Não existia o nome para a cor azul. E a gente foi evoluindo, né, os bastonetes também da nossa visão melhoraram, e a gente tem meu Deus, é o céu, o mar, tem tudo tem azul, né. Não é, não é raro na natureza, é só olhar para cima que a gente vê. Então imagina que isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, se isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo, por que não esperar que a gente desenvolva outros sentidos ou aprimore esses daqui, como foi o caso do azul, que a gente, como coletivo não via e depois passou a ver, e expandir a nossa realidade não tão que não fique tão pequenininha como o espectro de luz que a gente vê, que é bem pouco. Então, a
a nossa essência é é expansão, no meu ponto de vista. É expandir, porque a gente é essa expansão. A gente que ficou, eh, mais adensado para viver esse 3D aqui com esses sentidos. Porque quando você sente tudo, né, você é tudo, então não tem diferenciação. Então quando a gente decidiu jogar esse joguinho, talvez, eh, essa essa densidade foi só para experimentar um de cada vez e não tudo ao mesmo tempo. Não sei, isso daí é uma teoria. Bom, mas em referência semelhante àquelas maneiras de como o som e a luz, penetram e se reorganizam e transformam, né, em sinais sinápticos dentro do nosso, cérebro, o pensamento também comanda o transporte de som e de luz para compor essa formação de matéria, de entendimento. Então, tem essa sinergia, a matéria em si tem essa sinergia de som, luz, pensamento, tudo concentrado na própria composição, porque matéria mesmo a gente, quando vai fundo, não tem, né, no final vai átomo e não sei o quê, quando vai, acabou, não tem nada sólido que seja o que a gente considera matéria. São só frequências e cordas e é um fluir e um movimento, tá. Essa é sobre as tecnologias. Então, perguntas coloque aqui, deixa eu ver se tem alguma aqui, tá. E já gratidão, vou colocar.